Primeiramente, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem de saúde, seus familiares também. Eu sou a Janaína Araújo, gerente de marketing da Thermo Fisher Scientific. É um grande prazer receber todos vocês hoje para o nosso webinário sobre como diagnosticar e melhorar o tratamento da doença inflamatória intestinal durante a pandemia. E antes de apresentar o nosso palestrante, eu só gostaria de reforçar que todos vocês estão com o microfone desligado, mas vão poder fazer suas perguntas ao longo da apresentação, através do chat, e ao final nós vamos fazer uma sessão de perguntas e respostas, e eu vou ler todas as perguntas para o Dr. Gabriel responder. O nosso palestrante de hoje é o Dr. Gabriel Benevides, coordenador da Gastroenterologia e Hepatologia Pediátrica do Hospital Samaritano de São Paulo, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, residente de Pediatria e Gastroenterologia, Hepatologia e Nutrologia Pediátrica no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas de São Paulo. Dr. Gabriel, seja bem-vindo e pode iniciar. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Janaína. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar aqui dessa aula. Eu acho que o tema é muito importante, né? Condiz assim com o momento que a gente está passando, né? Da utilidade do exame que a gente vai conversar. Eu quero agradecer a Tatiana também e o pessoal do suporte aí para essa aula acontecer. Então, posso começar? Vamos embora. Então, vamos ver. Foi. Meu nome é Gabriel e o foco da conversa de hoje vai ser principalmente do exame da calprotectina fecal. Tem um roteirinho aqui que eu fiz que a gente vai passar por tudo isso nessa aula de hoje, mas de uma maneira bem objetiva, né? Eu vou relembrar alguns conceitos, eu vou falar do problema que a gente tem na prática médica e por que que a calprotectina é uma solução nesse sentido. O que a calprotectina é mesmo, qual que é o mecanismo dela, né? Uma discussão bem interessante que é quais são os valores de referência da calprotectina, como que a gente interpreta ela. E aí vamos conversar sobre as aplicações clínicas da calprotectina e terminar um pouquinho falando do custo e dar uma conclusão. Então, para relembrar um pouco o problema e falar mesmo dos conceitos de um exame, eu trouxe esse slide aqui, lembrando da epidemiologia um pouco da faculdade, mas a gente vai passar por isso bem rápido, que é para a gente lembrar alguns conceitos sobre sensibilidade, especificidade de um exame, né? Então, vou trazer um cenário aqui hipotético, né? Vamos falar de uma comunidade com coronavírus, com Covid, né? E vamos supor que a gente está testando um novo exame para Covid, então um novo tipo de swab nasal. E que a gente tem um exame padrão ouro para Covid, que é fazer uma sorologia com um IgG muito bom, e a gente faz essa sorologia 4 a 8 semanas depois da contaminação, e a gente consegue saber com 100% de certeza que esse paciente teve Covid. E aí, quando a gente usa o nosso novo teste, que é o swab nasal, por exemplo, a gente vai comparar para ver se, com os dados da sorologia, para ver se esse exame era bom. Então, vamos supor que a gente tem um grupo de 100 doentes. Então, como a gente vê aí nessa tabela, temos 100 doentes. E o nosso teste, dos 100 doentes, foi capaz de identificar que 70 deles, né, dos que vieram positivos, dos doentes, tinham esse teste novo positivo, né? Então, com esses dados, a gente tem uma informação que é a sensibilidade, que é do total dos pacientes com exame positivo, com a doença, quantos são positivos para esse exame, né? Então, a conta é tranquila de fazer, 70 dividido por 70 mais 30. Então, a sensibilidade desse exame é 70%.
Do mesmo modo, eu vou saber quem são os não doentes, né? Os pacientes que não desenvolveram doença. E o teste vai ser capaz de falar, naquele momento, quantos eram doentes ou não. Com essa informação, eu consigo calcular a especificidade, que é dos não doentes, o nosso teste foi capaz de investigar e de dizer quantos desses, né? Então, essa conta é tranquila de fazer também. Então, a gente teve 75 testes que vieram negativos e que pacientes eram realmente não doentes, mas 3 dos não doentes vieram com teste positivo. Então, a gente faz essa continha e aí a gente tem uma especificidade de 96%. Do mesmo modo, com essas informações, a gente pode calcular outras informações. Por exemplo, qual que é o valor preditivo positivo desse exame? Que é, beleza, esse exame deu positivo. Dos positivos, quantos são realmente positivos? Então, a gente pega todos os positivos, 70, né? Divide de 70 mais 3, que são todos os positivos, e a gente tem um VPP, um valor preditivo positivo, de 96%. E qual que é o valor preditivo negativo? Então, dos negativos, quantos são verdadeiros negativos? Então, aí é o contrário, é 75 dividido por 75 mais 30, um valor preditivo negativo de 71%. E para terminar, eu quero saber o quão bom é esse meu teste de maneira geral, para saber quantos são os verdadeiros positivos e quantos são os verdadeiros negativos. E para isso, eu avalio a acurácia. Então, eu pego os verdadeiros negativos, que é lá 75, que é quem veio negativo e não é doente. Os verdadeiros positivos, que é quem veio positivo e é doente, dividido pelo total. E aí a gente tem uma acurácia com esse teste de 70%. Então, vamos analisar esses dados, né? Esse exame, a gente pode falar que não é muito bom, né? Não é muito bom, principalmente para um rastreio, né? Porque no rastreio, no exame de rastreio, eu quero pecar pelo excesso. Eu prefiro que ele tenha mais falsos positivos do que falsos negativos, para não comer bola. Então, um falso negativo não é bom. Portanto, um bom exame de rastreio é um exame que tem um valor preditivo negativo alto, porque assim eu não como bola. E aí depois a gente utiliza exames mais específicos para fazer o diagnóstico. E essa era a relembrada que eu queria dar com vocês. Muito bem. E agora falando o problema que a gente vivencia na clínica, né? O problema é que a gente está em busca de um exame que seja barato, que seja simples, né? Que se possa fazer em vários locais, que seja não invasivo, para ser capaz e efetivo de diferenciar causas funcionais e orgânicas de pacientes com sintomas abdominais, para a gente solicitar menos um exame de invasivo, que é a colonoscopia, por exemplo, né? Então, esse é o problema que a gente vivencia na clínica. E tem uma importância, né, para esse exame e para esse mesmo exame é que dos pacientes que precisam fazer muitas colonoscopias, que são os pacientes com doença inflamatória intestinal, será que tem algum exame que eu possa utilizar para diminuir o número de colonoscopias nesses pacientes e melhorar a qualidade de vida dele? Então, a partir desse problema, que foi se buscar vários exames, então a lista de testes de artigos buscando um exame bom para solucionar esse problema é bem alta, e aí que foi que chegamos na calprotectina fecal, né? E a calprotectina, para a gente relembrar, ela foi descoberta em 1980 por esse autor, o Fagerholm, e eu não sei falar direito esse sobrenome. E primeiro ela foi chamada como Leukocyte Derived Protein 1, né? Então era uma proteína derivada de leucócitos. É interessante falar
que a calprotectina não está só nos neutrófilos, como a gente vê, principalmente quando a gente conversa de calprotectina, mas ela também é presente em macrófagos e em menor quantidade no epitélio. De todas as proteínas citoplasmáticas de um neutrófilo, que é um granulócito, 60% das proteínas é calprotectina. Então, isso é bem interessante, né? Uma proteína muito abundante. Ela é uma proteína que é um heterodímino, ela tem duas partes, então tem a parte A8 e a A9. E ela tem uma função, né? Ela é um quelante, principalmente de zinco e cálcio, mas em menor quantidade de manganês e níquel. E por que lá esses minerais, ela tem um efeito bacteriostático e fungostático. O que quer dizer isso, né? Vou exemplificar. Então vamos supor que o neutrófilo vai lutar contra uma bactéria. Então o neutrófilo fagocita essa bactéria e dentro desse fagossomo ele joga a calprotectina. A calprotectina vai quelar o zinco e as enzimas dessa bactéria que precisam de zinco não vão funcionar e ela não vai conseguir se reproduzir. E aí vai ser mais fácil do neutrófilo matar, né? Essa bactéria, por exemplo. Então, a calprotectina tem uma função biológica, né? Isso é muito interessante para a gente entender, para conseguir interpretar bem ela. Ela é liberada tanto por necrose do neutrófilo, quanto pela sua apoptose ou secreção, né? Então, às vezes, o neutrófilo vai fagocitar essas bactérias e vai entrar em apoptose depois, ou ele vai secretar nesse ambiente para ela atingir essas bactérias. E é aí que a gente vai começar a detectar ela nas fezes. É interessante falar que a calprotectina, por ser uma enzima dos neutrófilos, ela tem um nível plasmático também e a gente pode dosar. E ela tem até uma correlação com inflamação, como uma proteína C reativa, como a ferritina, mas o nível plasmático dela não é tão sensível quanto o nível fecal. É mais parecido com um PCR, assim. Então, por isso que a gente não usa calprotectina plasmática, a gente usa calprotectina fecal para as inflamações intestinais. Como que funciona a calprotectina fecal, né? Então, esse é meu desenho, né? Não sou bom de desenhar nem no computador, de um epitélio intestinal, né? Então, a gente vê lá as vilosidades, e vamos supor que tem algum motivo para a gente ter neutrófilo invadindo o epitélio. Então, por alguma causa autoimune, uma doença de Crohn, por exemplo, ou uma causa inflamatória, infecciosa, um verme ou uma bactéria, né? Então, esse neutrófilo vai invadir o epitélio intestinal. Quando invadir, ele vai lutar contra essas bactérias, ele pode sofrer necrose, apoptose ou secretar calprotectina. Essa calprotectina vai ficar solta dentro da luz intestinal, vai se agregar às fezes, né? E a gente fala que, de modo geral, a calprotectina ela consegue se homogeneizar nas fezes, então ela tem uma característica um pouco homogênea, e a gente detecta, né? Portanto, a calprotectina indica a migração e infiltração de neutrófilos no epitélio, um marcador inflamatório. Ela tem uma correlação quantitativa, e isso já foi muito provado. Então, quanto maior o nível de calprotectina, maior o grau de inflamação. E também é validado, ela também é validada em crianças, como a gente vai ver. E tem um porém aqui, né? Eu dou essa aula já faz uns 3, 4 anos. E nas primeiras aulas que eu dei, eu falava que a calprotectina era muito estável, não era degradada. E hoje a gente sabe que não é bem assim. A calprotectina, ela é parcialmente digerida pela tripsina pancreática. Então, se eu tiver uma inflamação em cima, perto do duodeno, por exemplo, a tripsina pancreática pode degradar um pouco a calprotectina e ela pode vir normal ou falsamente diminuída, podemos falar assim. Por isso que crianças e adultos com doença celíaca, que o acometimento é mais alto, não tem uma calprotectina muito elevada, e ela não é muito fidedigna para ver gravidade de inflamação na doença celíaca. E por isso que algumas crianças com fibrose cística, que têm uma menor produção de tripsina,
tem uma calprotectina um pouquinho mais aumentada do que a população geral. Então, isso são dados bem interessantes. Porém, ela não é degradada por bactérias, né? Então, isso é um fator muito bom em relação a calprotectina fecal, que é esse símbolo aí que eu vou usar durante a aula inteira. Ela pode ser resumida em FC, né? E ela sofre várias interferências. Uma das interferências que ela sofre é da temperatura ambiente depois de coletada e armazenada. Há 3 anos atrás, quando eu dei essa aula, eu falei que a calprotectina era super estável em temperatura ambiente. Mas saiu novos estudos que comprovou que ela é estável, mas a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, esse é um estudo bem interessante, que da mesma evacuação do paciente, eram crianças, separou essa amostra em 3 partes. Na primeira parte, que é o gráfico da esquerda, guardou essas fezes em temperatura ambiente. No meio, essas fezes, a calprotectina, o fluido das fezes foi extraído e esse fluido foi guardado em temperatura ambiente. E no outro foi guardado numa geladeira comum a 4 graus. E para a gente ver, que interessante, né? Que na temperatura ambiente, com o passar dos dias, a calprotectina foi sendo degradada. Então aí a porcentagem de queda, né? Em um dia, nas duas situações, teve uma queda de 20% no valor da calprotectina. E se ela for guardada em geladeira, a gente vê que ela é muito mais estável, né? Então, isso é bem interessante para a gente ficar atento quando a gente pede a calprotectina para os nossos pacientes. Ela é estável, então, até 7 dias em geladeira comum. Se ela for congelada a menos 40 graus Celsius, ela é estável por até 1 ano. Há uma variação diária da calprotectina. Então, pessoas com diarreia, naquele momento do dia que elas têm mais diarreia, então vamos supor, das 3 horas da tarde às 6 da tarde, eles tiveram 10 episódios de diarreia. A calprotectina desses episódios, né, vai ser mais baixa, porque não vai se concentrar a calprotectina. Então, por isso que se recomenda, assim, se possível, colher na primeira evacuação do dia na manhã, porque dá uma concentrada na calprotectina, a gente não perde sensibilidade, né? E de recomendação de medicação, há uma recomendação mais fidedigna, mais robusta, eu posso falar assim, de suspender anti-inflamatórios não esteroidais 2 semanas antes da coleta da calprotectina. Isso é mais robusto. E sobre a pausar um inibidor de bomba de próton, é um pouquinho controverso. Do mesmo jeito, há 3 anos, eu falei que na minha aula que era para pausar o IBP, mas saíram alguns estudos, principalmente em crianças, comparando que usavam IBP e que não usavam IBP, e não houve diferença, tá? Então, essa recomendação pode ser para cada caso aí. Esse aqui é uma foto bem feliz para mostrar uma situação hipotética. Paciente com um diagnóstico recente de doença inflamatória intestinal e que foi coletado calprotectina, que são essas bolinhas aí. E vamos supor que seja o mesmo paciente na mesma situação. A bolinha preta é a calprotectina que foi logo analisada ou que foi armazenada em geladeira. E a calprotectina em bolinha branca é a calprotectina que foi armazenada em ar ambiente. Então, a gente vê que a calprotectina era alta, foi iniciado o tratamento, ela diminuiu e o paciente teve uma recaída. Se a calprotectina é adequadamente analisada, a gente viu logo que subiu e a gente já iniciou o tratamento para essa recaída, que é essa bolinha lá em cima na zona mais cinza. Na calprotectina mal armazenada, ela foi fazer nível de alarme mais tarde. E a gente demorou aí, por exemplo, pelo gráfico, 6 meses para iniciar, 4 meses para iniciar a terapia para essa recaída, para reconhecer a recaída desse paciente. Então, por isso que é importante a gente saber a calprotectina que a gente está pedindo para analisar ela corretamente e não perder uma oportunidade como essa.
calprotectina é feita, né? Isso é interessante a gente saber. Da coleta de fezes que a gente pega do paciente, né? Ele manda lá no laboratório. O laboratório vai separar uma amostra de fezes, vai colocar numa solução tampão, né? E a gente tem algumas coletas de calprotectina que já vem com a solução tampão, que é o caso do LA2, da Thermo Fisher, que a gente coloca o swab nas fezes e põe na solução tampão, né? É então homogeneizado depois no laboratório. Desse homogeneizado, ele é centrifugado e é pegado o sobrenadante, que é analisado a calprotectina. Essa aqui é uma foto do ELA Calprotectin 2, bem interessante. Se vocês já pediram para os pacientes, é legal saber como é o exame, né? Como que é feito esse exame, né? Então, é uma fluoro... O nome é complicado, eu vou até pegar aqui, ó. É um ensaio, é um imunoensaio fluoroenzimático, né? E aí eu fiz esse desenho que é bem importante para a gente entender. Então, vamos pensar que a gente tem um recipiente que tem um anticorpo contra a calprotectina. E aí, nesse recipiente, a gente vai jogar as fezes do paciente e se tiver calprotectina nessas fezes, elas vão grudar nesse anticorpo aí que está na parede. Depois a gente vai lavar esse recipiente, tirar esse excesso de fezes e a gente vai jogar um outro anticorpo que vai grudar a calprotectina que já está grudada lá. Por meio de algumas reações, esse anticorpo ligado com a calprotectina vai dar um sinal que pode ser fluorescente, que é no caso do ELA Calprotectin 2. E ele é quantitativo. Então, quanto mais alto for esse sinal fluorescente, maior a quantidade de calprotectina nessa amostra, né? Então, é um exame quantitativo. Ele é capaz de analisar várias amostras, é custo efetivo, isso a gente tem visto, né, ao longo dos anos, como tem evoluído conforme a gente vai pedindo esse exame, né, e precisa de um pessoal especializado, de um laboratório para se analisar, né. Eu quero mostrar aqui para vocês que existem vários tipos diferentes de calprotectina sendo realizados no mundo, né? Então, essa é uma revisão que eu peguei que fez essa tabela bem interessante. E olha só, né? Tem vários métodos de análise, as diferentes calprotectinas, vou falar assim, e cada uma tem um range, tem uma medida, um resultado, uma variação de resultado, né? E olha só, então tem alguns que são de 10 a 600, o LA Calprotectin vai de 3,8 a 6.000, né, microgramas por grama. Então, cada um tem variações diferentes. E é importante a gente saber que teste que a gente está pedindo para interpretar corretamente. E esses estudos viram que os testes de calprotectina, eles não são muito condizentes entre si. Há uma discordância entre eles em até 3 vezes o valor de calprotectina, o valor analisado. E se os níveis forem acima de 500, é quando há as maiores diferenças da mesma amostra em testes diferentes. E aqui eu acho que vai a primeira recomendação que eu gostaria de dar nessa aula, que quando a gente pede a calprotectina, um exame de calprotectina para algum dos nossos pacientes, de preferência a gente tem que pedir para, quando for repetir, para saber como esse paciente está evoluindo, sempre o mesmo teste. Porque somente aí a gente vai comparar adequadamente. Se mudar de teste, pode ser que a gente tenha um erro de interpretação, se o teste for mais baixo ou mais alto. Então, de preferência, a gente tem que usar sempre o mesmo teste. E falando nos testes, né? Então a gente vai pedir uma calprotectina, pedimos o mesmo teste, como que a gente interpreta os resultados, né? E será que a calprotectina em pacientes rígidos, ela varia com a idade? Varia, pessoal, e varia muito, né? Então, esse aqui é uma tabela de resumo do mesmo estudo, e em crianças menores de 4 anos,
é a idade assim, mais crítica, que mais varia a calprotectina em relação à idade. Então, como exemplo, peguem esse primeiro estudo aqui, ó, de 2002. Então, a gente viu, por exemplo, ó, que crianças com 6 semanas de vida rígidas, elas tinham uma média de calprotectina de 269, variando, uma mediana, né? Variando de 31 a 2100. Então, tinha uma criança com uma calprotectina de 2100 rígida, tá? Com 3 meses, os valores são muito parecidos. Com 6 meses, olha só, cai, né? E a gente fala que a criança vai ter valores adultos a partir dos 4 anos. Isso é muito importante a gente saber. Esse é o estudo mais recente que eu achei avaliando calprotectina em crianças saudáveis. Então, pegou 84 crianças saudáveis menores de 1 ano e avaliou a calprotectina delas, né? E para você ver, as crianças com menos de 30 dias tinham uma mediana de calprotectina de 589, variando de 120 a 1480. Essa mediana foi caindo para 300, do segundo semestre de vida para 140 e uma média no primeiro ano de vida de 300, né? Então, para você ver que é muito difícil a gente interpretar a calprotectina no paciente menor de 4 anos, principalmente no menor de 1 ano. Esse estudo viu também que se a criança nascia de parto vaginal cesárea, não há diferença no nível de calprotectina no primeiro ano de vida. Deixa eu ver se eu aqui de cima. Ver se vai. Bom, os valores de referência de corte, né, da calprotectina. Então, como que a gente, com essas questões, como que a gente vai interpretar os valores de corte, né? Primeiro, não vamos pedir para menor de 4 anos. Vai ser muito difícil de interpretar. A gente não tem dados fidedignos de sensibilidade, especificidade, valor preditivo negativo dos menores de 4 anos, vamos evitar de pedir. Já tive no consultório particular alguns pacientes menores de 4 anos de vida que colheram por algum acaso calprotectina e veio o resultado assim super alto, às vezes 1.000, 1.500. E eram crianças relativamente rígidas, né? Não tinham uma suspeita de doença inflamatória intestinal. E desses pacientes que eu acompanhei, todos evoluíram bem com normalização da calprotectina, tá? Então não era um erro laboratorial, era um valor normal que evoluiu para normalização, assim a gente pode falar, né? Os valores que hoje a gente usa de modo geral para calprotectina foram extrapolados do primeiro kit de calprotectina lá da Inglaterra, né? Mas para a gente ter um valor de referência, a gente tem que saber que kit está sendo utilizado, né? Lá na Inglaterra, de acordo com o consenso de Nice, né, e a gente usa esse valor para em muitas práticas diárias até hoje, fala que a calprotectina está aumentada em níveis acima de 200, principalmente uma triagem na atenção primária, para diferenciar doença funcional de doença orgânica. De modo geral, a gente tem um consenso que níveis acima de 500, em pacientes acima de 4 anos de vida, há uma altíssima chance de a gente encontrar uma patologia nesses pacientes. Níveis menores de 500 pode ser um falso positivo. E aqui eu trouxe só para a gente ver que interessante, então, um dos maiores laboratórios do mundo, né, a Clínica Mayo, os valores de corte para calprotectina, né, para triagem primária, é menor de 50, é normal, entre 50 a 120 é limítrofe e se recomenda repetir em 1 a 3 meses esse exame, e maior de 120 eles consideram como alterado e para progredir a investigação. Vamos falar, então, depois de dar esse geral sobre a calprotectina, sobre a sua aplicação clínica. A principal aplicação clínica, como eu já falei, é um exame capaz do médico na atenção primária diferenciar a doença orgânica de funcional e ver se ele vai encaminhar para um gastroenterologista ou não. Ou do gastroenterologista de pedir esse exame e ver se ele vai pedir ou não uma colonoscopia. Com o intuito de colher esse exame para a gente evitar colonoscopias desnecessárias.
Para isso, tem várias meta-análises e é bem interessante. Essa é uma das meta-análises mais robustas, que é citada na maioria dos artigos de revisão, né? Do Van Ryn, em 2010, que analisou 13 estudos com 670 adultos e 371 crianças. E os estudos tinham valores de cortes diferentes, entre 32 e 100, para falar que era um exame alterado. Foi visto que, para adultos, a calprotectina tinha uma sensibilidade de 93% e uma especificidade de 96%, e de crianças, uma sensibilidade de 92% e uma especificidade de 76%. De modo geral, a calprotectina poderia levar a uma diminuição de 67% das colunas em adultos e 35% de crianças, né? Um número muito alto de colonoscopias que a gente poderia evitar. Essa outra meta-análise de 2016 foi só nos pacientes pediátricos, foram 10 estudos, com 867 crianças que utilizaram valores de corte de calprotectina para se considerar alterado, 50 a 100. E teve uma sensibilidade de 99% e uma especificidade acumulada, né, de todos os estudos, 65%. E apenas 3 desses estudos relataram casos de falsos negativos, em que a calprotectina vinha negativa e a criança tinha alguma patologia orgânica, né? Então, apesar de raro, se há um alto índice suspeito, a gente tem que estar atento para essa condição. E essa é uma nova, um novo estudo, é um estudo com uma qualidade metodológica muito adequada, que foi feita com 127 adultos, 137 crianças, usando um corte de calprotectina de 150, conseguiu uma sensibilidade, uma especificidade por volta de 78%, 77%. Esses são os valores que eu mostrei de sensibilidade e especificidade. Juntando essas meta-análises, junto com esses outros estudos que eu coloquei aqui na referência, todos eles falam que a calprotectina, nos diferentes cortes, tem um valor preditivo positivo de 40% a 60%, mas um valor preditivo negativo de 97,5% a 100%. Então, esses dados são os mais interessantes. Então, o que a gente sabe com isso? O valor preditivo positivo. Então, aquele paciente que veio com um exame positivo, ele tem 40% a 60% de ter doença. Então, isso não é um dado muito bom. Porém, aquele paciente que veio com exame negativo, ele tem quase 100% de chance de não ter doença. Então, a gente evita comer bola. Então, um exame é um exame de rastreio muito bom, muito adequado para a prática clínica. Alguns estudos foram feitos para melhorar um pouco a eficácia da calprotectina fecal, que a gente viu que o valor preditivo positivo não é tão bom assim, apesar do valor preditivo negativo ser alto. Tem um estudo recente, que é esse de Loé, desse ano mesmo, que pegou 404 colonoscopias e de todos os pacientes foi coletada a amostra de fezes para se realizar a calprotectina e para se avaliar o sangue oculto nas fezes, né? E a calprotectina foi a LA Calprotectin 2. O valor de corte para calprotectina alterada foi acima de 50. De todas essas 404 colonoscopias, 87 tinham alguma patologia, que era 21,5%. As patologias eram essas, né? A primeira, então, principalmente, foi basicamente adultos nesse estudo, mas tinha algumas crianças e adolescentes. A primeira patologia encontrada foi o adenoma avançado, em 45% dos casos. Em segundo, foi a doença inflamatória intestinal, com 26%. Depois, câncer coloretal, angiodisplasia e colite microscópica. E aí foi feito análise com esses dois exames, né? Então, aqui comparando a análise apenas com o sangue oculto, a calprotectina fecal e a combinação dos dois exames. E, de modo geral, a combinação de sangue oculto e calprotectina fecal foi a alternativa mais custo-efetiva, capaz de reduzir em quase 40% os exames endoscópicos e o custo total. Isso é muito importante quando a gente pensa em saúde pública, tanto
pública, né, quanto privada, em 20,5%. Esse aqui é um outro estudo muito interessante, também publicado em 2020, que foi avaliar o uso da calprotectina na própria prática clínica em crianças. Então, pegou lá um condado na Inglaterra, um centro primário que era responsável por esse condado, e pegou todas as crianças com 4 a 18 anos com queixas gastrointestinais e que tinham algum sinal de alarme. De todas essas crianças, eles conseguiram 195 pacientes. E aí, eles fizeram uma pergunta para esse médico da atenção primária. Se tinha chance de encaminhar esse paciente para uma atenção secundária, mesmo se não tivesse calprotectina. 50% falou que sim, e 33% falou que não sabia direito, 6% falou que não iria encaminhar, e alguns a gente não tinha esse dado. E aí, de todos esses pacientes, foi coletada a calprotectina. 85% dos pacientes tinham calprotectina menor do que 100 e 15% tinha uma calprotectina maior do que 100. E olha só, essas barrinhas aqui embaixo são bem interessantes. Dos pacientes que tinham uma calprotectina menor do que 100, 50% não iam ser a referência, que esse 49% aqui, não foi influenciada pelo valor da calprotectina. Mas 39%, então praticamente 40% desses pacientes não foram referenciados por causa do valor da calprotectina. E dos pacientes que tinham uma calprotectina maior do que 100, 30% talvez ele não ia referenciar, mas ele referenciou por causa da calprotectina. Então, ela ajuda ao médico da atenção primária de se referencia ou não. Então, auxilia muito na avaliação clínica. Né? Aqui embaixo tem as diferenças entre os grupos. Né? Então, o paciente com uma calprotectina maior do que 100 teve uma diferença significativa para ser mais referenciado, teve uma diferença significativa para realizar mais endoscopias e mais exame de imagem. E a calprotectina, num corte acima de 100, teve uma sensibilidade de 100%, uma especificidade de 91%, um valor preditivo positivo de 43%, um valor preditivo negativo de 100%, em diferenciar doença inflamatória intestinal e doenças funcionais gastrointestinais. Então, esse estudo foi muito interessante porque viu na própria prática clínica como a calprotectina pode ser utilizada com sucesso. Só para lembrar para vocês que a doença inflamatória intestinal não é a única causa de calprotectina muito aumentada, né? Esse é um estudo bem interessante de 2019 que pegou todas as crianças internadas por sintomas abdominais que tinham uma calprotectina acima de 150. E ele viu que uma boa parte dessas crianças tinha doença de Crohn, outras tinham retocolite ulcerativa, mas várias tinham esse INN, que é infecção intestinal, e outros tinham uma colite induzida por alimentos. Olha só, a criança com infecção intestinal tinha uma mediana de calprotectina de 500, variando de 200 a 3.000, níveis semelhantes à retocolite e doença de Crohn. Então, uma calprotectina alta é indicativo de inflamação intestinal, mas não de doença inflamatória intestinal. Por isso que a gente tem que saber quando pedir e como interpretar. Esse estudo mostrou que, para ajudar a predizer que o paciente tem uma doença de Crohn, correlacionar a calprotectina com valores de VHS, PCR aumentados e albumina baixa, teve um índice de acerto em diferenciar, né, que é a acurácia, de 91,7%. Então, bem interessante, né? Então, a calprotectina ajuda, mas o raciocínio clínico vai fazer com que a nossa acurácia aumente muito. Falando em doença inflamatória intestinal, não só para diagnóstico dela, para auxiliar, né, a calprotectina é útil também para avaliar a atividade endoscópica. Então, ela tem uma relação linear com atividades endoscópicas em adultos e crianças. Ela é quantitativa
Então, se ela vier, ela pode ajudar a gente ver como está a atividade endoscópica, se ela está leve, moderada ou grave. Ela tem uma correlação, de modo geral, maior com retocolite do que doença de Crohn. Se a doença de Crohn for colônica, ela tem uma correlação maior com a calprotectina do que a doença de Crohn de intestino delgado. E a gente acha que essa diferença existe principalmente porque talvez a doença de Crohn de intestino delgado, a calprotectina seja mais digerida pela tripsina ou alguma bactéria que a gente não consiga identificar. A correlação é maior com a própria endoscopia do que com os scores. A calprotectina é extremamente útil em encontrar pacientes que estejam subsintomáticos, mas que tenham uma inflamação, que a gente precisa talvez fazer um step-up no tratamento. Um corte de calprotectina acima de 300 foi capaz de ter uma sensibilidade de 92% e uma especificidade de 95% em avaliar a atividade endoscópica macroscópica, né, pessoal? A visualização na própria endoscopia ou colonoscopia. Esse é um estudo bem interessante desse ano mesmo, que vê que foram pacientes com doença inflamatória intestinal, submetidos à enterorressonância, hilocolonoscopia e coleta de fezes para a calprotectina. E quanto maior a calprotectina, vamos tomar cuidado com esse gráfico, porque esse gráfico é uma escala logarítmica, como vocês podem ver aqui à esquerda, né? Maior a calprotectina, maior foi a gravidade nesse score. Então, isso é bem interessante de ver que ela não só é um divisor de águas, a gente sabe a gravidade da atividade endoscópica. Esse é uma tabela do ESPGHAN, que é a Sociedade de Gastroenterologia Pediátrica Europeia. Esse aqui é o consenso deles de 2018 de retocolite ulcerativa, que tem essa tabela, mas interessante que ele coloca como resumo tem todos esses trabalhos em adultos, né? Então, para você ver que todos os trabalhos têm diferentes valores de corte de calprotectina. Mas, de modo geral, os valores um pouquinho mais baixos, né? Eles têm uma sensibilidade muito adequada e um valor preditivo negativo bom para a gente avaliar a atividade endoscópica nos pacientes com retocolite, tanto na pediatria quanto nos adultos. E para avaliar não atividade, mas para avaliar se a minha mucosa está muito boa, a cura da mucosa, será que a calprotectina também é interessante? É sim. Do mesmo modo que a gente falou da atividade inflamatória, a calprotectina, para avaliar a cura da mucosa, tem uma correlação melhor em pacientes com retocolite. Teve um estudo até que recente que mostrou que o Crohn intestinal, com valor de corte de 50, teve um valor preditivo negativo até que alto para a calprotectina para avaliar a cura de mucosa endoscópica. O corte para a gente falar que o paciente está com cura de mucosa é muito variável entre os estudos. De modo geral, um corte para abaixo de 250 teve esses valores de sensibilidade e especificidade. Só que interessante, níveis baixíssimos de calprotectina, então menores de 25, menores de 40, e poucos, não todos os testes que a gente tem disponível dão níveis assim baixos. Conseguiram prever, além de cura de mucosa endoscópica, cura histológica. Então isso é muito interessante. O consenso da ESPGHAN fala que cortes abaixo de 100 podem prescindir de uma endoscopia de controle. Corte entre 100 e 250 você vai repetir mais precocemente a calprotectina, e de 250, com certeza o paciente não tem cura de mucosa. O consenso da ECO para adultos de 2019 fala que a calprotectina é um ótimo preditor de controle da doença, mas eles não entram na polêmica de falar um corte específico. E para prevenir recaída, tem evidência com calprotectina? Tem sim, né? Então a gente sabe que quando sobra calprotectina, 90% desses pacientes vão ter uma calprotectina em até 1 ano quando ela sobe, uma recaída clínica. A maioria, assim que a gente vê uma calprotectina aumentada, ele vai ter uma recaída clínica nos primeiros 3 meses depois da coleta. Um corte acima de 50 foi capaz de prever recaída com uma sensibilidade de 90% e uma especificidade
de 83. E é muito útil a possibilidade de a gente modificar o tratamento quando a gente vê a calprotectina alta para a gente prevenir uma recaída. É interessante falar que teve um estudo que viu que o controle da calprotectina, depois que a gente parar o tratamento com infliximab, foi útil para prevenir recaída. Né? Então, é bom também para descontinuação, controle de descontinuação de tratamento. E, é claro, como eu já falei, ela é melhor para predizer recaída em retocolite e doença de Crohn com acometimento colônico. O consenso da ECO para adultos de 2019 fala que para essas situações para prever recaída, um corte acima de 250 é o mais adequado na prática clínica e que cortes menores, como 50, devem ser utilizados em estudos. Tá? E para monitorar a resposta do tratamento, a calprotectina também tem a sua utilidade. Então, a diminuição da calprotectina após início do tratamento se correlaciona com melhora dos sintomas e melhora dos achados endoscópicos e histológicos. Isso é muito útil para a gente saber se aquele tratamento está sendo efetivo. Tem um estudo recente que viu que crianças com Crohn em uso de infliximab que tiveram uma queda de 70% da calprotectina após indução, conseguiu prever a remissão clínica com uma sensibilidade de 99%. Então, você fez o diagnóstico, começou a tratar, caiu para a calprotectina, grandes chances desse paciente estar respondendo ao tratamento. Porém, crianças tratadas com nutrição enteral exclusiva, uma calprotectina de 2 semanas, que é muito precoce, né? Não foi indicativa de melhora e remissão clínica com 6 semanas, né? Se fez esse estudo porque a nutrição enteral exclusiva diminui muito a qualidade de vida da criança. Então, se a gente conseguisse prever que já está fazendo efeito, poderia ser útil, né? Mas esse estudo mostrou que, infelizmente, não é uma coleta com 2 semanas. E para terminar essa parte de doença inflamatória intestinal, a calprotectina fecal também é útil para a gente avaliar se há uma recorrência da doença de Crohn pós-cirúrgica. Então, níveis pós-cirurgia maiores do que 100 sugerem recorrência endoscópica. E para também a gente ver se o paciente tem uma inflamação da bolsa ileal após uma colectomia total. O paciente que faz a bolsa, também, essa inflamação da bolsa ileal, nos artigos também chamada de Polchite, né? Então, há vários cortes utilizados para inflamação de bolsa ileal, e claro que os cortes menores têm uma sensibilidade melhor, por exemplo, um corte de 50 tem uma sensibilidade de 100% de detectar a inflamação de bolsa ileal. Quais são as limitações? Né? Eu falei de todas as suas qualidades, suas aplicações clínicas, mas tem limitações também a calprotectina. Então, alguns pacientes preferem não colher a amostra de fezes. Um estudo viu que apenas 85% dos pacientes querem colher a amostra de fezes, isso até me chamou a atenção, esse estudo. O nível de calprotectina fecal pode ter variações intra-indivíduos, então dependendo da dieta e do nível de atividade física desse paciente, que ainda não é bem estabelecido. Se achava que o peso também variava o nível de calprotectina fecal, então um paciente mais obeso talvez seria uma calprotectina fecal mais aumentada, mas tem um estudo bem interessante de 2019 com N grande em crianças e em adultos que mostrou que crianças obesas e crianças eutróficas e adultos também, a calprotectina não foi mais elevada. E ainda não há um nível de corte reconhecido para a gente ter uma aplicação clínica assim disseminada, né? Um nível de corte único, né? Tem que tomar cuidado com a sua interpretação. E é bom lembrar que qualquer inflamação no cólon pode elevar a calprotectina fecal. Então, verminoses, infecções bacterianas, virais, fúngicas. Aqui é só para a gente fazer uma brincadeira e lembrar um pouquinho do começo da aplicação da calprotectina. Então, foi lá na Inglaterra, né, com o NHS deles e com o consenso do NICE, e eles lá que buscaram a tal da calprotectina. E eles tinham uma pergunta, eles queriam diferenciar
doença inflamatória intestinal, de síndrome do intestino irritável, para pedir menos colonoscopia. Foi visto que na Inglaterra se tinha um atraso de diagnóstico de 1 a 3 anos em 18% das crianças com doença de Crohn. É bem alto. 9% das crianças tinham um atraso maior do que 3 anos. E eles também queriam uma tentativa de redução de custo. E aí, vou fazer uma pergunta para vocês. Lá eles usam um teste, e esse estudo aqui, que é de 2013, eles usavam o método ELISA para detectar a calprotectina. Vocês sabem mais ou menos quanto deve custar em libras esterlinas esse teste lá na Inglaterra? Então era estimado que custava 22 libras. Tá? Isso foi em 2013. Já era muito dinheiro, né? Imagina agora. Um teste point of care, que o paciente faz, por exemplo, no consultório médico, em casa, custava 24 libras, né? E a colonoscopia custava 740 libras como um todo. Então, é um gasto muito maior. Né? Então, em 2013, surgiu essa recomendação para a introdução da calprotectina fecal na atenção primária e secundária, reduzindo 83 libras por paciente, na atenção primária, e na atenção secundária, um corte de 50 reduz 205 libras por paciente, e um corte de 100, 240 libras. Bem interessante, né? E aí, pessoal, para a gente começar a concluir, eu vou falar o que os consensos trazem para quando deve usar a calprotectina. Então, essa é a foto, o único fluxograma que cita a calprotectina nos consensos da ESPGHAN. Tá? Então, esse é um consenso de retocolite ulcerativa em crianças, que ele fala para, numa criança com retocolite, que no controle do tratamento tem um índice de PUCAI menor do que 10, a gente colhe a calprotectina fecal. Se ela vier maior do que 250, a gente já vai fazer endoscopia. Se ela vier entre 100 e 250, a gente vai repetir mais frequentemente. E se ela vier menor do que 100, a gente vai repetir mais espaçadamente, e a colonoscopia de rastreio vai ficar a cada 8, 10 anos. Olha só que interessante. O conceito de adulto da EGO, ele não tem um fluxograma, mas ele traz várias informações interessantes, né? Então, como rastreio, ele fala que a calprotectina é um bom exame para diferenciar causas funcionais de orgânicas. Ele cita no meio do texto que talvez um corte de 150 seja útil, mas o que ele salienta é que se vier com nível abaixo de 50, é muito provável que seja inclusive doença de Crohn intestinal. É muito útil também a calprotectina no monitoramento, principalmente nos pacientes com retocolite. Então, pacientes com resposta clínica podem ser monitorados com calprotectina a cada 3 a 6 meses. E triar pacientes com resposta clínica para prevenir recaídas a cada 3 a 6 meses. E ele talvez cita, mas ele não é incisivo, que um corte de 150 deva ser utilizado. Ele fala também que uma calprotectina aumentada com endoscopia e colonoscopia normais devem estimular para a realização de investigação de Delgado, com cápsula endoscópica, introrressonância. E o corte, ele fala que um corte acima de 100 é bom para prever recorrência pós-cirurgia por doença inflamatória intestinal. Para a gente concluir, essa é uma revisão bem interessante que só fala de calprotectina e propõe esses cortes na prática clínica. Então, para os pacientes, para fazer screening de doença inflamatória intestinal, se o paciente estiver com uma calprotectina maior do que 100, a gente vai investigar e fazer uma colonoscopia. Menor do que 50, provavelmente pode ser uma causa funcional. E entre 100 e 50, a gente vai considerar repetir. Nos pacientes com doença inflamatória intestinal, a gente vai monitorar a cura de mucose, recorrência pós-operatória, com esses valores. Acima de 250, entre 100 e 250 e abaixo de 100. E para predizer recaída clínica, os mesmos valores. E esse é o último slide, que é a conclusão da conclusão, que a calprotectina é um marcador inespecífico de inflamação colônica. Ele sofre degradação em temperatura ambiente, então a gente tem que tomar cuidado com a amostra. Independente do valor de corte, a gente consegue ver que a calprotectina tem um valor preditivo negativo ótimo, então quando negativo,
a grande chance de ser negativo mesmo. Importante a gente saber quando pedir para interpretar corretamente, evitar não colher esses exames em menores de 4 anos. Ele é bom para diferenciar causas funcionais e orgânicas, e no contexto da doença inflamatória intestinal, é útil no acompanhamento. Provavelmente mais na retocolite do que na doença de Crohn. Muito bem, pessoal. Agora ficou aberto para dúvidas, caso vocês tenham alguma. Oi, doutor Gabriel, nós recebemos já uma pergunta do Adolfo Adame, e ele pergunta se a calprotectina seria um exame com indicação para diferenciar a inflamação de causa alérgica de não alérgica. Entendi. Ótima essa pergunta. Eu trouxe até um slide extra para falar dela. Vou mostrar aqui. Então, tem uma revisão sobre isso recente, né? É uma revisão chinesa de 2020 que viu 3 estudos com 1.200 crianças. Então, em cada estudo foi utilizado valores de cortes diferentes, né, de calprotectina, avaliando tanto a alergia mista, a não IgE mediada e a IgE mediada, né? E, no final de tudo, ele avalia que os resultados ainda são muito contraditórios para diagnóstico de uma causa alérgica, para a sua diferenciação, e para acompanhamento de uma dieta de restrição num paciente com suspeita de alergia. Isso está um pouco na moda, né? Então, está com suspeita que essa criança está com proteína leite de vaca. Vamos colher calprotectina, vamos tirar o leite de vaca e vamos ver como essa calprotectina vai evoluir, né? E é bem essa tabela aqui, ó. E não houve diferença, não foi significativa para a gente utilizar na prática clínica essa calprotectina. E você vê que o N, de modo geral, é um N pequeno dos estudos, tá bom? Então, essa é a conclusão, assim, desse estudo de revisão bem interessante. Nós temos mais uma pergunta aqui, só um minutinho que eu estou puxando aqui, é da Jéssica. Só um minuto aqui que está aparecendo para mim bloqueado aqui. Ela pergunta se, após o uso de corticoide, quanto tempo esperar para ter um valor real? Eu acho que vai depender, né? Então, deixa eu ver se essa pergunta pode ser a criança que tomou um corticóide porque estava, por exemplo, com um quadro alérgico, né? E para a gente corretamente interpretar esse valor de calprotectina fecal. Então, tem essa situação, né? Não há evidência sobre isso na literatura, né? Então, a gente vai ter que tomar cuidado com essa coleta. De modo geral, a gente sabe que a calprotectina ela tem uma variação diária, tem uma variação com as medicações. Para o Zyme, se recomenda 2 semanas de pausa, porque senão a gente vai ter um valor de calprotectina mais elevado, né? Com corticoide, se for um uso esporádico menos do que 5 dias, eu esperaria de 2 a 4 semanas também na prática clínica. Mas isso é prática clínica, hein, pessoal? Não tem uma evidência clara. Mas vai depender de cada caso, né? Se for para resposta de tratamento, uma doença inflamatória intestinal, eu esperaria 3 meses, tá? Não dá para a gente colher em um mês para ver como é que está indo, né? A não ser que seja num estudo bem estabelecido. Tem mais uma pergunta aqui da Silvia. Ela gostaria de saber se o nível de calprotectina serviria para monitorar os imunobiológicos. Essa pergunta é ótima. Monitorar a resposta do imunobiológico, sim, tá? Tem alguns protocolos que talvez vão sair mais para frente de coleta precoce
de calprotectina 4 a 6 semanas depois da primeira dose do imunobiológico para a gente ver a resposta clínica. Mas isso não tem uma robustez ainda para a gente ver, para a gente usar na prática clínica como uma resposta primária, né, desses pacientes. Mas uma criança, um adolescente adulto que está usando, por exemplo, um infliximab, um anti-TNF, e a gente pode sim utilizar ele para monitorar esse paciente a cada 3 a 6 meses. Sim, né? Tomar cuidado, né, com a monitorização dos imunobiológicos, na sua metabolização, na questão dos anticorpos, né? Então isso é uma outra discussão. E eu vou ler mais uma pergunta aqui, que nosso tempo também já está acabando, mas chegou mais uma pergunta da Cristina, perguntando se existem estudos do uso da calprotectina em doença inflamatória intestinal de início precoce e muito precoce. É um problema. Tem estudos, sim. De modo geral, é elevado, mas essas crianças, né, a doença inflamatória intestinal dela, né, às vezes pode vir associada a imunodeficiências, né? E como que vai ser corretamente para a gente interpretar esse valor de calprotectina, né? Então, ultimamente eu entrei num bate-papo, numa discussão com o Dr. Ricardo Thomas sobre isso, e a gente falou assim, nossa, o valor preditivo negativo da calprotectina é tão bom. Será que a gente não pode colher para os pacientes com uma very early onset, por exemplo, e se vier negativo, a gente falar que a criança não tem essa doença? Isso aí entra um pouco nas ideias, né? Na discussão de ideias. E como esses pacientes podem ter uma doença inflamatória intestinal, ou uma doença inflamatória intestinal like, por imunodeficiência, será que essa calprotectina não pode vir falsamente baixa e confundir? Então, é difícil a aplicação clínica ainda. Bom, acho que essa foi a última pergunta que foi enviada. Muitas pessoas aqui agradeceram muito a aula, gostaram muito, muitos elogios. Depois a gente compartilha aqui com o Dr. Gabriel. Eu tenho alguns recadinhos. Todos que participaram vão receber amanhã uma pesquisa de satisfação, que a gente está sempre buscando melhorar os nossos webinars, buscando também sugestões de temas. Então, a gente pede para vocês responderem. A gente também vai enviar, tá, essa aula gravada, inclusive com as perguntas e comentários, então vocês vão ter acesso à aula para poder escutar quando quiserem com mais calma. E eu queria aproveitar também para fazer um comentário aí, que a calprotectina é um teste que hoje ela não está ainda no rol da ANS, né, dos testes de reembolso obrigatório, mas que nós fizemos um trabalho aí em parceria com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e também com a sociedade principalmente o pessoal do grupo GDIB, né, de estudo de doenças inflamatórias intestinais, para a gente conseguir fazer uma submissão, né, desse teste para entrar no rol. Isso foi feito e estamos aí no aguardo de uma resposta, né, até o final do ano, acredita-se que saia essa nova lista de reembolso para o rol da ANS, ou seja, ficaria obrigatório aí o reembolso no privado para calprotectina. Então, acho que é uma boa notícia aí que estamos bem animados aí, acreditando que vai ser aprovado sim. Mas aí, assim que sair, deve sair uma consulta pública, e aí todos envolvidos, sociedade, médicos, enfim, qualquer um pode opinar, né, quando essa consulta pública sair, feita pela ANS, então a gente convida aí a todos também que quiserem opinar, caso tenham interesse, isso deve sair em breve, tá bom? E, bom, doutor Gabriel, foi uma aula excelente,
nós gostamos muito, todos os participantes aqui também, muitos falaram, agradeceram. Em nome da Thermo Fisher, quero agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, ter nos proporcionado essa aula tão bem explicada, tão didática, e agradecer a todos pela participação, tá bom? Muito obrigado, Janaína, pelo convite. Foi um prazer. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite.